Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Antônia, sou uma das voluntárias do Centro Espírita Paulo e Estevam. E é uma felicidade, uma bênção estarmos todos aqui de volta. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês em nome do Centro, nós valorizamos muito a presença de vocês aqui, tanto presencial como online. Então, que 2022 seja um ano muito saudável, muito realizador para todos nós, e nós continuemos reservando esses momentos para o nosso crescimento espiritual e que estudando o Evangelho de Jesus. E agora eu os convido para que a gente faça a nossa prece inicial e fiquem à vontade. Vamos então agradecendo as presenças amigas do nosso anjo guardião, desse companheiro de jornada, e a espiritualidade amiga, benfazeja e misericordiosa, que está sempre nos auxiliando, respondendo os nossos convites de proteção, em todos os momentos, nos dando segurança de sabermos que nenhuma influência negativa nos atinge. Vamos agradecendo o auxílio dos mentores desta casa e deste trabalho, e elevando os nossos pensamentos para nossa Mãe Maria, nosso Mestre Jesus e Deus Pai Todo-Poderoso, que abençoe os nossos esforços para o aprendizado e a prática de atitudes de amor em nosso dia a dia. E pedimos que nos abençoe, que assim seja. Graças a Deus. Então, o tema da nossa reflexão de hoje é o amor e a resposta. Então, tem como fonte base o capítulo 11, itens de 8 a 9, do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. E temos fontes suplementares como Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, de Alírio Cerqueira Filho, e outras que eu vou citando à medida que eu for falando. Então, esse tema é muito apropriado para um começo de ano, porque principalmente os tempos que nós temos vivido, com muitos sofrendo provas dolorosas e ainda estão sofrendo. E então é um tempo que nós precisamos da afetividade mais do que nunca. E também nós precisamos manter a fé e a esperança, que são aliadas do amor. Nós não podemos, porque eles são um combustível que nos fazem levantar todos os dias e acreditar que nós vamos ter tempos melhores. Vai haver uma mudança para o melhor. E também o tema, o amor é resposta, quando a pessoa diz, resposta para quê? Quer dizer, qual é a pergunta? E realmente não existe pergunta. O amor é a resposta para tudo. É a nossa ferramenta essencial de vida. Quando a pessoa tem ausência de amor, é como se existisse um vácuo, um vazio em nossa vida. E a gente sente muito isso, né? Então, o amor, então, é o seguinte, quando a pessoa pensa no que Jesus, quando ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, senão por mim. Então, Jesus não estava sendo arrogante. Ele foi a personificação do amor aqui na Terra. Ele foi enviado por Deus para nos ensinar a amar. E então, se a gente substituir o pronome eu por a palavra amor, então fica o que Jesus realmente queria dizer, que o amor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão através do amor. Ninguém chega ao nível
a nossa destinação final, o nível mais elevado que pudermos alcançar do nosso processo evolutivo, será através do amor. E Hermance Dufour, ela resume de forma tão extraordinária, numa mensagem que ela tem, eu tirei essa frase, né, que amar é uma aprendizagem, conviver é uma construção. Então, como é que a gente aprende a amar? O aprendizado do amor começa com o auto-amor. O auto-amor é amar, quer dizer, amar-se a si mesmo. E nós não podemos confundir o auto-amor com o egocentrismo, porque o egoísta, ele só pensa em si mesmo. E nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações para educar os nossos sentimentos, para nos tornarmos uma terra fértil, como Jesus disse, para que o cultivo do amor floresça em nosso coração. Então, em termos de evolução de mundos, né, a Terra, um mundo de provas e expiações, só está um nível acima do primitivo, de onde nós viemos. Mas os autores espíritas já nos dizem que a Terra já entrou na fase, né, de transição para se tornar um mundo de regeneração. Então, a nossa responsabilidade, né, como co-criadores na obra do universo, é auxiliar este processo, fazendo a nossa transformação, o nosso progresso interno, para que continue subindo. E o Espírito Fenelon, neste capítulo que nós estamos estudando, ele diz que a Terra, a morada de provações... Senta ali, que já está... Senta que eu possa ver você. Que a Terra, morada de provações e de exílio, será purificada por esse fogo sagrado chamado amor. Então, a autora espírita Sara Nusayen, no livro Atitudes de Amor, ela diz que a transição do mundo de provas e expiações para de regeneração já é possível de se ver com os muitos movimentos que existem, né? Já pela paz, pela ecologia, pela alteridade, né? Que é o acolhimento e aceitação de minorias e do que eles chamam diferentes, né? Pela paz, pela fraternidade, pela vida e muitas outras causas. A ciência já está descobrindo que vivenciar os valores da alma ajuda, né, beneficia o corpo físico. E a psicologia, né, já buscando caminhos interiores para as pessoas conhecerem melhor a si mesmas, se tornarem assim com mais equilíbrio, mais plenas, e tudo isso desvinculado de aspectos religiosos. Então, e o mesmo Espírito Fenelon, né, nesse capítulo, ele diz que o amor é de essência divina. Todos os seres humanos, do primeiro ao último, possuem no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. Então, vemos que o amor está em nós por default. Nós temos toda essa centelha divina em nós. Mas Deus nos deu a tarefa de nós fazermos brilhar a nossa luz com os nossos próprios esforços, tá? Então, as leis de Deus estão gravadas em nossa consciência, mas nós temos que iniciar este processo, o nosso trabalho de autoconhecimento e autoconscientização. No livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, do Espírito Hamed, ele faz muito bonita essa parte que eu vou ter que ler. Saiamos, portanto, do estado de dormência, inconsciência e imobilidade espiritual em que transitamos e despertemos nossos potenciais internos. Quando despertamos nossa consciência, transformaremos o mundo em nós. E então perceberemos que não eram propriamente nossos conflitos que nos incomodavam, e sim a nossa maneira de vê-los. Então, quer dizer, nessa perspectiva de autoconhecimento, não há espaço para egocentrismo.
né? Porque nós estamos indo profundo essa viagem interior, né? Onde nós vamos ouvir Deus em nós, através das vozes da consciência. E também, né, vai nos dar condições de praticar o orar e vigiar que Jesus nos ensinou. É através disso que nós vamos descobrindo, né, as nossas limitações, as nossas imperfeições e também as nossas virtudes. E nós vamos poder trabalhar com isso para desenvolver atitudes de amor que nós vamos usar em nosso cotidiano, tanto em relação a nós mesmos, como em relação ao próximo, né? Então, como é que a gente chega ao próximo, né? O amor ao próximo, ele é uma decorrência natural do auto-amor. Porque se nós não nos amamos, nós não vamos conseguir amar ninguém, nem o próximo e nem a Deus. Porque o amor que eu tenho é o amor que eu dou. Então eu tenho que criar isso em mim, né? Já está lá, mas eu tenho que, né, processar, trabalhar nesse sentimento, né, para poder tirar todos aqueles outros sentimentos que nós estamos em evolução e não acontece assim tão rápido, né? E a Lírio de Cerqueira Filho, no livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, ele usa uma parábola, a parábola da casa, a parábola de Jesus, para explicar, né, que quando que essa energia amorosa, essa energia de amor que a gente doa, a gente não tem que ficar esperando retorno, não tem que esperar retribuição, porque tem que ser doado assim, e nós sempre vamos ter de volta, porque ele usa essa passagem, a passagem pequena que eu peguei. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Então ele, por exemplo, a casa, no caso, pode ser coração, corações, né? E se não for digno e digno, eu acho que ele entende como receptividade. Se a energia amorosa foi recebida, acolhida, ou se a pessoa ficou indiferente, né? Então ele diz assim, na primeira movimento: se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Então quer dizer que se houver receptividade da nossa dádiva de amor, essa energia amorosa, né, vai ter ressonância no outro, ela vai se potencializar com o amor daquela pessoa que aceitou, ou pessoas, e retornar potencializada para nós e se ampliar, né, além de nós. No movimento, se a casa não for digna, né, torne para vós a vossa paz. Então quer dizer que se não houver receptividade, se aquela pessoa ficou indiferente, ignorou a nossa doação de amor, a pessoa ainda vai receber indiretamente, ser beneficiada. Mas a energia de amor retorna para nós, porque a energia de amor nunca se perde. Então ele está dizendo que no exercício do amor ao próximo, nós estaremos sempre dando e recebendo, não importa as circunstâncias. Então isso é para nos educar, para que a gente esqueça. Deu e pronto. E aí, então nós podemos compreender também o verso da oração da paz de São Francisco, quando ele diz: é dando que se recebe. Então quer dizer, a ação que ele diz recebe, quer dizer, mas não está esperando nada de volta. Mas como nós explicamos, a pessoa recebe de volta porque a energia amorosa de Deus permeia todo o universo. Então, o universo está sempre retribuindo as atitudes de amor, né, desprendido. E a linguagem do universo é de vibrações. Então, está sempre retribuindo o exercício de amor ao próximo e a si mesmo, e ajuda a elevar a tonalidade vibratória da pessoa e também do ambiente, da atmosfera. Quer dizer, nós estamos saneando a atmosfera, o mundo, quando a gente faz isso.
essas vibrações, mesmo sem estar pensando que vai fazer vibrações. Só o pensamento amoroso já está se espalhando, né? Porque é assim que a gente vive. Agora, um dos obstáculos mais comuns ao cultivo do auto-amor, tanto do auto-amor como do amor ao próximo, né? É a dificuldade que nós temos em perdoar ou pedir perdão. Tanto ao perdão como perdão ao outro. Então, o que nós temos que entender é que perdoar não significa, né, que a pessoa tenha anulado a ofensa, que tenha liberado a responsabilidade, a reparação. O que nós temos, o que significa é que nós estamos nos desvinculando daquela energia negativa, né? Do rancor, do ressentimento e outros sentimentos perniciosos, né? Quando nós não perdoamos, é como se a gente mantivesse uma ferida aberta em nossa alma. E isso eventualmente vai atingir o nosso corpo, vai nos prejudicar emocionalmente, mentalmente, porque vem tudo do espírito, né? E o perdão, realmente o perdão, tanto a si quanto ao próximo, é uma ferramenta poderosa de cura. E hoje em dia mesmo já se fala, né, que esses atos do perdão e outros, eles liberam, por exemplo, tem uma substância do hormônio do relacionamento oxitocina. E tem outros, endorfina e outros, quer dizer, o próprio corpo produz aquilo, né? Muito lindo. E também não esqueçamos do que Jesus disse, né? Para a gente se reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos com eles a caminho. Quer dizer, nós não podemos esquecer, né, que nós estamos aqui, essa é a oportunidade, a gente veio aqui justamente, às vezes a gente reencarna, né, em uma família que a pessoa tem problemas, às vezes enormes, a pessoa nem consegue entender como é que essa pessoa é meu irmão, minha irmã, meu tio, minha tia, ou até pai e mãe, mas é justamente, outros são, a pessoa se reencontra, né, já se reencontra, mas às vezes a gente tem, e também não esqueçamos que os adversários podem ser nossos adversários internos, né? Não é só externos, a gente também traz essa bagagem que nós não temos consciência, por isso que é bom a gente desenvolver essa conscientização, porque acho que vai intuindo mais o que é a direção que a gente tem que tomar, né? E uma situação semelhante a esta do perdão é o oferecer a outra face. Essa também é muito difícil, né? Ela está em Mateus, versículo 30. Mas a qualquer que vos bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Então, quer dizer, geralmente a pessoa pensa que oferecer a outra face significa fraqueza, né? Mas é justamente o contrário. A pessoa tem que ter uma estatura moral, espiritual muito elevada, para a gente não partir para a briga e revidar do mesmo modo. Quer dizer, isso leva muito tempo, porque é difícil. Mas quer dizer que essa passagem aí que Jesus disse também na época foi para diferenciar do olho por olho, do dente por dente. Ele não está dizendo que a pessoa não se defenda, mas que não faça do mesmo jeito, porque se a pessoa fizer daquele jeito, está se nivelando ao outro que atacou. O que atacou, que ofendeu, o problema é dele ou dela. Mas quando a gente entra na briga e parte para a briga, aí vira também nosso. Então a gente tem que pensar que o olho por olho, dente por dente, só perpetua a negatividade. Então a gente tem, esse é um trabalho difícil, né? Eu acho, por exemplo, e a mentora Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas, ela diz, é longa, mas eu só peguei 2 frases, né? Indispensável vigiar-se as nascentes do coração, a fim de dominar-se a ira, esta fagulha elétrica responsável por incêndios emocionais de resultados danosos. A outra face trata-se da face moral,
rica de sentimentos elevados, que se distingue da outra. Para mim, uma pessoa que fez muito, que mostrou isso, mesmo sem saber, eu acho que foi Nelson Mandela, porque ele sofreu muito, né, durante 27 anos, mas ele nunca deixou que os sentimentos perniciosos tomassem conta do coração dele. Ele disse que o cérebro dominou o sangue. Então, isso de certa forma, e ele nunca deixou de lutar pelos ideais dele. E ele também se deu muito bem com brancos, né? Com preto, com branco, e porque ele disse que isso não é o caso da pessoa, quer dizer, é o respeito um ao outro e a pessoa, né, não se deixar que aquilo tolha seu poder de escolha, de decisão e tudo. Então eu acho que ele saiu de lá acompanhado pelos guardas e foi muito bonita essa lição de vida, mas não foi fácil. Ele fez essa reforma íntima que a gente estuda tanto sem nunca entrar no EE. Fez sozinho lá na reflexão na prisão, né? Aí, o seguinte, outra coisa, eu vou voltar para essa frase linda da Hermance Dufort, que amar é uma aprendizagem, conviver é uma construção. Então, quer dizer, uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos: o meu trabalho no auto-amor, o meu trabalho no amor ao próximo, está me conduzindo a construir um bom convívio a dois, ou a toda a família estendida, a comunidade, ao mundo, né, para que eu contribua de certa forma, nem que seja pouquinho, mas que o mundo se torne, né, quer dizer, que a gente seja focado no bem comum, na inclusividade, né? E essa forma de vamos dizer, a sociedade colaborativa de solidariedade, nós temos um exemplo muito lindo, que os animais nos ajudam muito, nos dão muitas lições. E neste caso são as abelhas, né? A Terra-média, no livro Conviver e Melhorar, de Lourdes Catherine e Batuíra, os Espíritos, né? Psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. E Hamed diz que nós podemos aprender muito a conviver e melhorar com o exemplo das abelhas, que são educadoras incríveis, né? Exemplares. Porque quando a gente pensa nas abelhas, assim, em termos de sociedade, de produção, você sempre vê riqueza, sabedoria, trabalho, organização e prosperidade. E no site A Mente Maravilhosa com BR, ele mostra mais detalhes dessa comunidade harmônica, né, coerente, eficiente das abelhas. Então, por exemplo, quando o trabalho delas é em equipe, cada uma delas tem uma importante contribuição individual, mas o objetivo de todas é o bem comum. As colmeias são estruturas sociais perfeitamente organizadas, em que cada indivíduo está envolvido e contribuindo para o bem geral. Já no nosso mundo dos seres humanos, né, ainda temos que trabalhar muito para combater o egoísmo, o individualismo, né, que vai para a lei de Gerson, quero levar vantagem em tudo. E a outra grande lição que vai no mesmo caminho dessa, do cuidado mútuo, né, que cada uma tem, que elas têm entre elas. Quando uma abelha recolhe o néctar das flores, ela não faz isso apenas para si mesma. Ela faz isso porque é fundamental para a sobrevivência da colmeia como um todo. Então, nós temos que trabalhar em nosso alto amor e no amor ao próximo, né, para podermos construir uma sociedade que seja segundo, principalmente, aquela regra áurea de Jesus, de fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse a mim. Eu acho que se a gente seguisse essa regra, a gente já chegava pelo menos, mesmo que ainda tivesse todas as outras coisas que tem, mas a gente já chegava a um degrau bastante de inclusividade, de não ter a sociedade descartável,
que já nem pensa mais nos idosos. Eu aqui mesmo sou... Vocês pensam, obrigado, viu? Graças a Deus, enquanto pensarem, eu estou aqui. Ai, meu Pai. Então é isso, a gente tem que lembrar, né, também dessa casa comum, inclui as plantas, os animais, toda a mãe natureza, porque nós vivemos em um sistema de interdependência. Nós só vamos sobreviver juntos. Não tem outra forma. Então, só para, né, a gente colocar tudo junto, para a gente lembrar o seguinte, a pedra fundamental de todas as construções, né, seja em nível individual, seja em nível de família, do mundo, é o amor. Se nós não nos aplicarmos em construir o amor assim que ele se expanda, é como se a gente tivesse, qualquer tentativa vai ser aquela construção da casa em cima da areia. Não tem base de sustentação. Qualquer coisa que chegue derruba tudo. É como se nunca tivesse aquela pessoa, eu fiz tanto esforço, será? Aí é a hora da gente se perguntar se fez mesmo, né? Então a gente quer construir uma casa sobre a rocha, né? Que nos dê sustentação, que a gente não caia, e se cair, que a gente levante. E só isso que só vai ser feito através do amor, né? A nós e ao próximo como a si mesmo, que vamos chegar a Deus. Porque a gente só vai conseguir chegar a Deus se nós nos amarmos ao próximo. Porque Ele não vai aceitar esse amor que não é completo. Esse amor que não foi construído o reino dos céus. Muito obrigada. Agora nós vamos passar para a prece final. Nosso querido Mestre Jesus, nós lhe agradecemos por essa oportunidade de reflexão. Pedimos que continue nos guiando, nos direcionando, para que nós possamos aprender a amar e todos os dias nós possamos incluir em nossa rotina diária pelo menos um gesto de afetividade. Elevamos de novo nossos pensamentos a Deus e seus mensageiros de luz, para que abençoe todo o planeta Terra, trazendo muita saúde, muita luz, e principalmente para aqueles que estão passando por provas dolorosas, aflições, ou seja em casa, ou nos hospitais, seja qual for o consolo ou ajuda, que nós possamos ser merecedores. Agradecemos muito e pedimos que todos nós saiamos daqui com o coração mais leve e assimilando as lições para que elas realmente fiquem e nós podemos usá-las no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou pedir só mais uns segundos da atenção de vocês para poder dizer que o centro, me corrija se estiver errado, vai fazer duas entregas dos kits breakfast, né, o café da manhã e produtos de higiene, duas no mês de fevereiro. Então, como o centro não tem tido a oportunidade de fazer eventos para angariar fundos, a caixa está baixa. Então, está agradecendo qualquer contribuição, não importa quanto seja, é sempre alguma coisa. Quanto é que custa um litro de leite? No total, a gente gasta por pessoa $7. $7 por cada kit. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu gostaria de só pegar a oportunidade, eu vou sentar porque eu caio na cama. Não, é porque se eu ficar de pé não tem como, né? É muito bom ver o centro cheio, né? Para vocês que estão em casa e não estão conseguindo ver, o centro está relativamente cheio comparado com o ano passado, né? E eu só queria lembrar a todos que a gente fala muito, né, do retorno à normalidade, né? Quem que não falou do retorno à normalidade nesse fim de, seja lá o que for que faz que nós estamos passando? E cabe, na verdade, a cada um de nós fazer o retorno à normalidade. O Centro Espírita é um organismo vivo. E como qualquer organismo vivo, o Centro Espírita vive da presença física, né? O serviço online que a gente vai continuar prestando,
que não vai parar, ele é muito bom, mas ele serviu talvez como uma ferramenta de auxílio no momento que a gente precisou. Então a gente faz um apelo a você que está em casa assistindo, que gosta das palestras, ou vocês que estão aqui hoje, para realmente fazerem um retorno físico, porque essa energia que a gente se alimenta aqui estando presencial não tem substituto, tá bom? Então agradecemos aí, e a gente também com o tempo vai fazer o retorno dos trabalhos que a gente fazia uma vez, né? Como o passe, como a conversa fraterna. Então todos vocês que talvez estão esperando esses trabalhos retornarem, fiquem atentos às redes sociais, que em breve a gente, se Deus quiser, retorna esses trabalhos também. Tá bom, gente? Obrigado. Bom fim de semana. Obrigada, Carolina.